Quanto mais a iniquidade começa a se arraigar na sociedade e começa a contaminar o pensamento, o imaginário popular de uma cultura, mais os valores fundamentais, os valores principais da moral, dos bons costumes, começam a ser abandonados. As pessoas começam a ser influenciadas por esse pensamento, por esse relativismo, por essa característica de que cada um tem os seus direitos particulares, peculiares, e não pode ser enquadrado em grupos. Começa uma manifestação de minorias que se sentem injustiçadas, que começam a reivindicar pelos seus direitos particulares, começam a se destacar. Isso tudo dentro da sociedade já é um sinal da iniquidade, do abandono dos valores principais, de tudo aquilo que nos une, de tudo aquilo que faz com que nós sejamos seres humanos, todos mesmo criaturas de um mesmo Deus, não é? Começa a haver muita separação, muita divisão e muita gritaria, no sentido de cada um defendendo o teu espaço, puxando ali a sardinha para a sua brasa. Isso cria muita divisão e muito conflito. O oposto disso seria a equidade, o equilíbrio, seria os valores prevalecerem, né? Uma concordância em torno dos valores. E o que acontece? Quando você relativiza os valores, você começa a perder o absoluto, que são princípios que Deus pré-estabeleceu desde a fundação do mundo. A gente precisa entender que como a natureza se manifesta através de muitos princípios que a própria ciência acabou analisando e equacionando. Só para se dar um exemplo, por exemplo, a força da gravidade, né? É uma coisa que a ciência hoje já entende, já quantifica, já equaciona, e é uma realidade física do mundo que nós vivemos. Existe uma atração para o centro da Terra. E as pessoas todas concordam e sabem disso. E por mais que você tente querer dizer que não, isso vai prevalecer. Sempre prevaleceu e sempre vai prevalecer. Então, se você fizer um paralelo com o mundo espiritual, também existem princípios do mundo espiritual. Os mandamentos de Deus são princípios do mundo espiritual que o homem deve observar. Se ele não observar, ele corre o risco de sofrer as consequências dessa não observância. E por mais que o homem queira alterar essas leis naturais, tanto as físicas quanto as espirituais, ele não vai conseguir. Hoje existe uma tendência na sociedade de querer mudar as leis por decreto, né? Não, vamos abolir agora aborto. Vamos liberar aborto, só para dar um exemplo, né, que é um tema forte. O que adianta o homem criar uma lei liberando o aborto, se continua valendo o princípio do não matarás? Então, por mais que o homem mude as leis e pense que está vivendo com uma liberdade, entre aspas, né, que tudo é em nome da liberdade, da democracia, não é, da liberdade de cada um poder fazer aquilo que entende, né? Quem é que pode determinar como os outros devem viver, não é? É em nome desta democracia ou desta liberdade de expressão, né? E de liberdade de ação, é que às vezes as pessoas começam a cometer abusos, porque não observam princípios basilares, coisas que são universais, que deveriam ser seguidas. Então, o absolutismo, ele é necessário para o homem. E quanto mais o homem relativiza esses princípios morais, essas leis naturais, mais ele se afasta de Deus, mais ele se afasta da vontade de Deus, mais ele se afasta de uma vida adequada, de uma vida próspera, de uma vida que ele vai, no frigir dos ovos, estar agradando ao Criador e ganhando de Deus o seu favor.
É disso que se trata. Se você criar uma lei contra a lei da gravidade e logo depois da lei sancionada, você se jogar de um prédio, você vai se arrebentar. Com as leis espirituais é igual. Tem uma frase que eu amo, que eu acho maravilhosa. Você não pode quebrar os 10 mandamentos. Põe isso na tua cabeça. O máximo que você consegue é se quebrar contra eles. Você pode ignorá-los por algum tempo. Você pode até achar que não existem consequências por ignorá-los ou por descumpri-los, porque nós vivemos numa época em que realmente a justiça de Deus ela não está sendo exercida no nosso mundo, porque nós vivemos na dispensação da graça, do amor de Deus, da misericórdia que se renova a cada manhã e do amor incondicional de Deus. Ele permanece de braços abertos, convidando cada um de nós que nos aproximemos dele. Então ele não vai exercer justiça. Se ele fosse exercer justiça, nós seríamos consumidos na mesma hora, diz a sua palavra. Então, tem muitas pessoas se afastando de Deus e tem propagado essas ideias, tem vivido de acordo com essas ideias do relativismo, e com certeza essas pessoas vão um dia ter que prestar contas e sofrer as consequências das suas escolhas, mesmo que embaixo de engano. O fato da pessoa desconhecer uma lei não a exime da obrigação de cumpri-la. Você precisa, em primeiro lugar, saber, naquele ambiente que você vive, o que é legal e o que é ilegal. E você tem a obrigação de cumprir a lei. Esse é o princípio universal do direito. Mas as pessoas vêm abandonando. E o que acontece? A própria Bíblia nos adverte. Ela fala: ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem, que fazem das trevas luz e de luz as trevas, do amargo doce e do doce amargo. É o que nós vivemos, é o que nós estamos vendo na nossa sociedade. Quando você vê a manifestação artística, né? Você vai ver novelas, você vai ver, quer dizer, não sei se você vai ver, eu não vejo, né? Mas às vezes, um filme que a gente quer ver, a gente começa a ver e começa a perceber que é uma agenda. É uma agenda já do globalismo, tentando derrubar todo tipo de valor absoluto, para poder realmente criar o caos e a partir daí então propor uma solução ditatorial, que é isso que o mundo está caminhando para experimentar, né? Então fica aí a advertência, dá uma sondada aí no teu coração, na tua vida, vê o que você está abraçando em termos de escolhas e princípios para a tua vida, e volte para os princípios eternos, para os princípios de Deus, aqueles que não só têm efeito nessa vida, nesse tempo breve que nós vivemos aqui, mas principalmente gera consequências para a eternidade. Então fica aí o desafio, vamos meditar a respeito disso, e eu espero que você me veja no próximo vídeo.